Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Vamos ficar em pé? A gente vai orar, mas vamos também adorar, louvar o Senhor. Esse culto que é um culto para aprendermos mais, estarmos mais cheios da palavra que alimenta para as nossas vidas. Amém? Obrigado, Jesus, por essa noite, Deus, por a Tua igreja, nossa família, por essa oportunidade, Deus. Senhor, queremos aproveitar dessa oportunidade para conhecer mais de Ti, Pai, olhar na Sua palavra, Deus. As pessoas que não puderam vir, Senhor, para que elas venham, Pai, reconhecer mais de Ti, Deus, ser transformadas, Deus. Obrigado, Jesus. Queremos que o Senhor tenha grandes coisas para nós, Pai, mas nós queremos fazer grandes coisas para o Senhor, Deus. Conosco nessa noite, Deus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus desse povo, o Senhor das nações. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor das nações. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, aplaude ele, irmão. A palavra está com o pastor Igor. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, sua família, por nós estarmos aqui juntos mais uma vez, aprendendo mais do Senhor. O Senhor nos tem dado esse privilégio de podermos nos ajuntar aqui e aprender mais do Senhor com toda a liberdade, né, de aprender daquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, o nome sobre todos os nomes. E nós estamos aqui, não perdemos essa oportunidade. Deus abençoe sua vida e tudo o que você fizer, que prospere na sua vida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Abre primeiro aí, 1 Timóteo 3,15, vamos ler o nosso texto base de todo esse estudo e depois nós continuamos. 1 Timóteo 3,15. Mexe no cabo, nesse cabo HDMI aí que não está funcionando lá, Zé. Não tira, só dá uma mexida. Aí. Beleza. A palavra diz assim, ó, Paulo dizendo a Timóteo, né? Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus. Então, é um dever, não é um conselho, uma opinião. Ó, faça se você achar assim melhor. Não, é um dever. Devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Outras versões falam a coluna e o baluarte da verdade. Esse é o nosso texto que nós estamos meditando nele desde o começo e que fala muito sobre esse estudo e fala muito sobre a característica da igreja, o propósito da igreja, que é sustentar a verdade do evangelho e edificar em cima dessa verdade a verdadeira igreja, a verdadeira família, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher, o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, tudo aquilo que nós prestamos ao Senhor, edificado sobre a verdade do evangelho, qual a igreja tem a responsabilidade disso. Então, que nós possamos não esquecer, né? Nós vemos tantas nomenclaturas para a igreja de Deus hoje, mas só se trata de nome
né? Mas não se trata do que aquilo que o Senhor tem nos dito. E o que o Senhor nos deu é justamente isso, sustentarmos a verdade do Evangelho, aquela verdade qual Cristo veio 2000 anos atrás, os profetas, João Batista, Jesus. Não vou falar nem dos profetas, começar de João Batista. Sabe o que aconteceu com João Batista por ele sustentar essa verdade e por ele fundamentar a caminhada de Cristo nesse alicerce? Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Foi decapitado. Só decapitado. Aí se nós formos falar aí Jesus, nós sabemos, foi levado para uma cruz, né? Se nós formos falar dos discípulos, Paulo decapitado, Pedro crucificado de ponta cabeça, João, apóstolo João, jogado dentro de um tacho de óleo fervente, não morreu, mas ficou todo deformado a ponto de ser levado para uma ilha deserta, a ilha de Patmos, para que ele não tinha condição física de ficar no meio das pessoas, irmãos. Você imagina ou não? Ele foi retirado, irmãos, para uma ilha deserta, a ilha de Patmos, para não ter contato com a sociedade, tão deformado que ele ficou. Ele foi jogado dentro de um tacho de óleo fervente por causa de sustentar e de edificar a verdade de Cristo. Só que é o seguinte, irmãos, quando nós pagamos um preço pelo verdadeiro evangelho, quando nós pagamos um preço para se tornar uma igreja coluna e baluarte da verdade, não importa a fisionomia, a nomenclatura e aonde nós estejamos, o Senhor se apresenta a nós como ele se apresentou a João na ilha de Patmos e revelou a João as grandezas que ele precisava escrever. Ele diz: João, o que você está vendo, escreve e envia para as igrejas. Sobre a verdade, ninguém pode nos impedir de nos relacionar com Cristo Jesus, irmãos. Não importa a fisionomia, a estética, a nomenclatura, não importa a distância, se há um mar, se não há, se há um abismo, se não há, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus quando Ele nos revela através da verdade. Nada, irmãos. Para onde uma sociedade corrupta, o físico de João era algo repugnante, para o Senhor era uma beleza imensurável pela fidelidade da verdade que ele foi exposto àquilo, irmãos. Isso muito mais, irmãos, os outros discípulos. Nós conhecemos a história do pastor lá, discípulo até de João, da igreja, não sei se é não lembro a igreja, se é de Filadélfia. Fizeram um bezerro de bronze, colocaram ele dentro do bronze do bezerro e colocaram fogo no bezerro. Mas ele falou: pode me matar, não tem problema não. Mas eu não me corrompo. Isso é o evangelho verdadeiro, irmãos. Esse é o evangelho verdadeiro e é esse o papel da igreja. Defender um evangelho verdadeiro, se possível, da nossa vida. Se não tiver necessidade, não precisa. Mas se tiver necessidade, que dê. Embora nós vivemos em um tempo, irmãos, que ninguém pede a nossa vida a troco do evangelho. Mas o mínimo que pede, nós não conseguimos abrir mão. O mínimo que pede. Amém, irmãos? Mas não é desse assunto que nós vamos falar. Hoje nós vamos encerrar de uma certa forma esse assunto sobre a disciplina, principalmente ética e moral dentro do corpo de Cristo, né? Onde nós usamos como base a primeira carta de Coríntios, os 5 e os 6, vamos encerrar no 6 hoje, mas para trás Paulo já trata desse assunto também, da divisão que tinha, onde uns falavam que era de Apolo foi o pastor que ficou depois de Paulo. Uns falavam que era de Apolo, outros falavam que era de Paulo, e Paulo dizia: nem Apolo e nem eu, mas Cristo morreu por vocês. Então um grupo libertino criando divisão dentro da igreja com preferência de pastores,
Paulo trata isso também. Um pouco antes, Paulo trata sobre a questão quando se adora outro Deus, meu Deus, sumiu. Sobre a idolatria, sobre outros deuses, sobre comidas sacrificadas a ídolos. Paulo trata também de a falta de amor, por mais que se manifestava dom, né? Mas a igreja era tão soberba por causa da manifestação de alguns dons, principalmente língua e profecia, que eles faziam vista grossa para outras coisas. Então nós vemos Paulo tratar, principalmente no capítulo 5 e 6, assuntos de ordens doutrinárias, práticas, morais, que estavam acontecendo dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo em Corinto. E nós usamos esses textos aqui para nos esmiuçar, irmãos, mais profundo na palavra de Deus. Dentro da teologia, irmãos, isso chama de teologia do corpo. O estudo de Deus sobre o corpo de Cristo. Dentro da teologia, que são esses versículos do 5, 6, o 5, 6, o 14, o 12 da igreja de Corinto, onde Paulo usa sempre a teologia, faz menção do Velho Testamento, faz menção de uma escritura vindoura para tratar assunto. Isso chama teologia do corpo. Tel, Deus, logia, logos, que é o estudo, então é o estudo de Deus sobre o corpo de Cristo. Embora, irmãos, aqui nós vamos ver no 7, que trata realmente sobre o corpo físico também, que Paulo, não vamos nem se dizer uma duplicidade, senão ele estava tratando da mesma coisa. Mas ele fala tanto do corpo físico como igreja e fala também do corpo físico nosso humano, nós vamos ver. Por isso que é muito interessante e muito profundo. Mas isso nós podemos intitularizar como a teologia do corpo, onde tem práticas, teorias. Porque assim, irmãos, o que Paulo se preocupava com essa igreja? Essa igreja tinha muita prática sem teoria. E uma igreja que ela pratica, mas ela não tem teoria, ela corre um grande risco de entrar no pragmatismo. O que é pragmatismo? Tem problema não, é desse jeito, tá bom? Vamos indo. Isso é pragmatismo. Se insistir muito no pragmatismo, nós podemos perceber que vai haver uma prática do utilitarismo. O que é o utilitarismo? É o que é útil para mim. Não o que é bom para o corpo em comum ou para Cristo. É o que é bem para mim. É utilitário para mim? Então serve. Se não é, tanto fez e tanto faz. Então, uma visão de utilitarismo te gera um pragmatismo que é assim, de qualquer jeito vai. É uma vida pragmática, não partindo de um pressuposto verdadeiro, que é a Bíblia de Cristo Jesus, a palavra. Vamos viver de qualquer jeito. Mas antes de um utilitarismo e de um pragmatismo, aparecem as ideologias. O que é ideologia? A ideologia, irmãos, é um produto da filosofia. O que é filosofia? Quando nós falamos de filosofia, nós não podemos olhar só com um olho maléfico para a filosofia. Se for a filosofia do homem, sim. Mas se for a semântica da palavra, nós vamos entender que nós aplicamos isso para a nossa vida também. O que é filosofia? É a junção de duas palavras gregas. Philo e sofia. Amor e pensamento. Então é amar o seu pensamento. Quando você começa a amar o que você pensa, você cria uma ideologia. E criando uma ideologia, você vive colocando força, defendendo e praticando aquilo. Qual que é o problema da filosofia e da ideologia? É não partir da Bíblia, irmãos. Por isso que nós vemos Paulo também falar, não sei se é Paulo ou Pedro, não lembro se é em Judas ou 1 Pedro, que ele fala para nós tomarmos cuidados para não sermos presas fáceis de vãs filosofias. Filosofias de homens e doutrinas de demônio. Então, se nós partimos da Bíblia, nós amarmos o que Jesus amou, nós amarmos o que Jesus pensou,
nós vamos colocar em prática isso e não vamos dar brecha para querer praticar aquilo que nós achamos. E toda vez que nós queremos praticar o que nós achamos, nós acabamos desembocando no utilitarismo. E o utilitarismo nos leva ao pragmatismo. E o pragmatismo nos leva ao quê? A prática sem a teoria. O que é prática sem teoria, irmãos? Você praticar algo que você nem sabe o que é. Você vem na igreja, você pratica uma vida de cristão, uma vida de evangélico, uma vida de oração, uma vida de culto, mas você nem sabe o que significa isso. Prática sem teoria. E era o que a igreja de Corinto aplicava. Prática sem teoria. Sabe por quê, irmãos? Porque eles usavam a manifestação dos dons de forma errada, que Paulo falava. Eles cultuavam de forma errada, como Paulo falava, não tinha ordem. Eles aplicavam o amor de forma errada. Ou seja, eles tinham práticas, mas não tinham teorias. E se você não tem uma teoria fundamentada em nenhuma teologia bíblica, o que acontece? Você começa a praticar baseado na sua teoria. A igreja é isso. Eu acho que a igreja é isso. A igreja tem que ter o culto todo dia, a igreja tem que ter oração, tem que ter expulsar demônio, tem que curar, tem que libertar, tem que fazer as pessoas prosperar, tem que fazer campanha, tem que fazer tal coisa. Se a sua teoria é isso, você vai querer aplicar isso, colocar força nisso e pronto, acabou. Por isso que é muito importante os estudos, irmãos. Nós não enchemos linguiça na quarta-feira aqui. Nós nos debruçamos na teoria teológica da palavra e, fundamentado nisso, nós praticamos o que nós aprendemos. Só um minuto, Zé. Quando o profeta fala sobre o meu povo padece por falta de conhecimento, você acha que esse povo não praticava? Praticava. Só que eles não tinham conhecimento. Porque como que vai padecer sem praticar errado? Como você vai ter consequência daquilo que você não pratica? Então não é só questão de conhecer. A questão é de você praticar de uma forma que você não conhece. Meu povo padece por falta de conhecimento. Ou seja, eles estavam praticando algo que eles não conheciam. Fundamentada em uma teoria pessoal. Pode falar, Zé. Mas assim, Zé, sabe de quem que é a culpa? Nossa. Aquilo que ele se revelou agora é o produto do que a igreja viveu há muito tempo e do que nós aceitamos. Sabe por quê? Porque se nós não aceitávamos, não tinha. Quantas pessoas não concordam com um monte de coisa que está aí fora? Vocês conhecem? Eu conheço. Quantas pessoas saem e praticam diferente? Poucas. Está entendendo? Vai ter que se manifestar esse tipo de pessoa? Vai ter que se manifestar. Paulo diz, tem que se manifestar para que apareça os justos e os profanos. Mas isso é produto de uma filosofia humana, de um pensamento do homem. Olha a base. Que amor é esse que ele está pregando? É um amor libertino, não é um amor da Bíblia. Então ele imaginou esse Jesus que caracterizaram, né, Jesus como bonitinho, lindinho, bonzinho, né, do narizinho fino, dos olhinhos verdes, do cabelo compridinho, com aquela túnica branca, né? E falando mansinho, por muitos e muitos tempos, produziram esse Jesus. Só que esse Jesus produziu, esse Jesus falso, vamos dizer assim, essa caricatura de Jesus falso, produziu um amor falso baseado no que eles viam de Jesus. Um amor que é inclusivo, que tudo pode, que tudo suporta, que tudo aceita, que
que o gênero é baseado à nossa vontade. Isso é filosofia do homem, irmãos. Isso é tradição. Vocês sabiam que a tradição, a cultura, ela é oriunda da tradição. E a palavra cultura, no original, ela vem de agricultura, traduzida por português. O que é agricultura? É algo que você prepara, é algo que você planta, é algo que você cuida, é algo que cresce e algo que gera frutos. Então, você entendeu como funciona uma cultura? A cultura é desse jeito. A cultura, alguém preparou aquele povo para incutir uma semente e ela cuidou daquela semente, ela potencializou aquela semente até que aquela semente veio à tona. E foi isso que aconteceu. Isso é doutrina. Desde lá do 5º, 6º século. Doutrinas que não são seguidas da Bíblia. Por isso que Jesus nos ensina, você precisa morrer. Se você não morrer, você não obedece à Bíblia, porque o nosso corpo, irmão, a nossa mente carnal, ela é poderosa. Por isso que ele faz uma correlação em morte e em vida, para que o velho homem morra, porque senão o velho homem vai viver baseado no que ele acha, e sempre o que ele acha é benéfico para ele. Então, vamos supor, se eu preciso tomar dinheiro de vocês, eu vou olhar no que a Bíblia fala de dinheiro segundo a minha necessidade. E vou aplicar em vocês segundo a minha necessidade. Não segundo o que a Bíblia fala. E a Bíblia eu não aplico segundo a minha necessidade, não. É segundo a vontade de Deus. Por mais que ela vá contra a minha necessidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Como que estudar a palavra, como ser cristão, como sustentar uma igreja, edificar uma igreja é muito mais além do que nós vemos hoje. Muito mais além, irmãos. Jesus Cristo, com 12 anos, quando seus pais subiram a Jerusalém para o censo, algo normal, porventura os pais foram embora e esqueceram o filho. A hora que viu, falou assim, cadê Jesus? Voltaram para trás, irmãos. Você acha que ele estava lá na roda gigante? Ou no pula-pula? Com 12 anos, ou batendo figurinha, ou mexendo, jogando Free Fire? O que ele estava fazendo, irmãos? Ele estava lá no templo estudando. Aí quando Jesus cresce, né? Aí Jesus é batizado e ele vai ser tentado por Satanás. Nós falamos, nossa, tá vendo como Jesus é? Ele é um cara espetacular, cara. Ele não foi tentado por Satanás. Mas de que forma que ele não foi tentado por Satanás? Com a Bíblia. Aquilo que ele aprendia lá com 12 anos. Você acha que Jesus não estava pronto para liderar os discípulos com 12 anos, irmãos? Com o poder que ele tinha sendo Deus? Mas ele respeitou o processo, irmãos. Ele saiu para o ministério com 33 anos. E hoje tem com 33 anos, né? 30 anos, né? E foi batizado com 33, né? 30 anos e morreu com 33. Ele foi batizado com 30 anos, né? E o seu ministério durou. Tem pessoas que faz 5 meses que vieram para a igreja, irmão, já quer liderar um ministério. E você sabe o que ele fazia com 12 anos? Estava jogando burquinha, soltando pipa. Não estava no templo aprendendo. Aí ele quer cuidar de 12. Aí ele não faz conta que esses 12 é corrupto, era pescador, era cobrador de imposto. Irmãos, Jesus obedeceu o processo de aprendizado. Quando Satanás disse a ele assim, você está com fome, 40 dias jejuando, transforme essas pedras em pães. O que ele disse? Ele não disse o que ele achava. Ele não disse o que era melhor para ele. Ele disse o que a Bíblia diz. Ele diz, não, a palavra diz assim, que nem só do pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Você acha que isso aí, irmãos, Deus colocou um pendrive na cabeça de Jesus e descarregou todas essas informações? Não, irmãos, ele ia para o templo estudar.
Aí o crente quer vencer a tentação sem conhecer a palavra de Deus. Aí aquilo que é tentação, sabe o que vira para o crente que não conhece a palavra de Deus? Bênção, porta aberta. Hã? Se fosse hoje aquela tentação de Satanás lá para o crente medíocre que não quer conhecer a palavra de Deus, sabe o que era? Chegou a minha hora. Eu sabia que eu não ia morrer antes que a promessa se cumpria. Porta aberta. Transformava, não era o pão em peixe não, irmão. As pedras em pão não. Transformava em pão, presunto, mussarela, ketchup e a coca. Sabe por quê? Porque quando você é medíocre, você não tem limite para se beneficiar. Quando você não conhece a palavra e é movido por a sua natureza humana, você não tem limite para se beneficiar. Você não fica só em transformar uma pedra em pão. Você transforma em pão, passa maionese, pega o presunto, a mussarela e ainda prensa na chapinha. É mentira minha ou eu sou doido? Vocês estão entendendo, irmãos? O que Jesus disse? Nem só do pão viverá o homem. Aí Satanás falou assim, esse Jesus era domingueiro, né? Ele só sabe essa parte. Aí ele falou assim, por que vocês não pulam daqui? A palavra diz que dará ordem aos seus anjos e pegará pela mão e não tropeçará com os teus pés em pedra. Aí Jesus fala, a palavra também diz, não tentará o Senhor teu Deus em vão. Palavra, irmãos. Palavra. Jesus venceu Satanás com a palavra. Por mais que ele tinha poder. E hoje, irmãos, nós não queremos vencer Satanás com a palavra. Nós queremos vencer Satanás, sabe como? Aceitando o que Satanás tem para a nossa vida, mas revestindo de bênção. É assim que nós queremos aceitar. É de Deus, é porta aberta, Deus providenciou, eu sabia que ia chegar. Você vai avalizando o nome de Deus para aceitar algo que é benéfico para você. Eu não vejo ninguém falando, nossa, como é bênção de Deus, né? Um culto numa quarta-feira, como é porta aberta, como é de Deus, olha também que essa porta que está aberta. Eu não vejo ninguém falando isso aí. Você está entendendo, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando sobre a nossa vontade, a prática sem a teoria. Prática, eu lembrei aqui, eu vou fazer uma analogia, porque quase todos nós aqui sabemos. Quem aqui antes de tirar a carteira já sabia dirigir? Bem. Baixa a mão, Dani. Bem. Estou falando bem. Quase todo mundo, né? E por que você não foi lá tirar a carteira? Direto lá, só foi lá imprimir. O que você teve que fazer? Teve que fazer o prático, né? Sabe por quê? Porque a totalidade do dirigir não se trata em você entrar num carro, abrir a porta, colocar o cinto, se quando coloca, dar partida e andar. É um contexto que engloba muitas coisas. Primeiros socorros, mecânica, placa de trânsito, preferência, idade, psicológico, visão. E se você tira a carteira só com a prática que você tem, o que acontece? Você não para, você não dá preferência, você não para antes de um quebra-mola, você não dá uma seta para sair, importa que não venha ninguém, você não dá uma seta. Você está entendendo, irmãos? Então, tudo que é certo, correto, é teoria com prática. E a Bíblia não se faz diferente. Sabe por quê? Porque foi algo que aconteceu há 2000 anos atrás, há 1 milhão de anos, desde a fundação do mundo. Então nós precisamos de uma prática. Aí você imagina, uma Bíblia que foi escrita, o Pentateuco, que é a Torá, há muitos anos, né? O Novo Testamento, vamos se dizer aí, há 2000 anos, vamos colocar assim. Mas tem textos que fazem mais e fazem menos. Foram escritos em outra língua, com outra gramática. Aí vai um homem carnal igual eu e você, que precisa dos rolos, né, que era escrito, não tinha nem ponto, irmãos. Se chamava de um escrito contínuo naquele tempo. O que é um escrito contínuo? Não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada. A Bíblia não foi escrita com versículos e capítulos.
A Bíblia era um escrito contínuo. Posteriormente, quando foi se transliterar ela, ou traduzir, ou reescrever, baseado naqueles... Eu esqueço o nome, não é pergaminhos, nem... É outro nome, nos rolos lá. Aquilo ali tinha coisas que já tinham sido deterioradas, outras partes faltaram. Você está entendendo? Eles acharam melhor, depois de um tempo, acho que, se eu não me engano, um escritor americano ou alemão, não, russo, não lembro agora, em aderir o versículo e o capítulo. Para quê? Para a hora que você fosse buscar, vamos supor, se nós falássemos assim, 1 Coríntios, aqui nós vamos lá no versículo 5, não, lá nós ia ter que ficar caçando, até achar aquele texto lá. Então facilitou mais essa questão. Mas ela está aplicada dentro da nossa gramática, dentro da nossa língua. Agora, você imagina se nós não formos mais profundo para entender, irmãos. Por isso que existe crítica textual até dentro da Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é Deus, mas ela não deixa de ser uma junção de teor literário, vários livros de literatura diferente. Então, nós precisamos saber ler a Bíblia. Precisamos saber entender de que forma ela está sendo escrita, para quem, como funciona, levar em consideração cultura, geografia, tempo, estações, tudo isso. Mas não, nós preferimos querer, como se diz, meu Deus, hoje eu estou esquecendo as palavras, interpretar. Sabe o que acontece? Quando nós não queremos estudar, nós queremos interpretar. Irmãos, e a Bíblia não é interpretativa. Você imagina se a Bíblia fosse interpretativa? Nós vimos o resultado, aí você ia interpretar o amor segundo o que você acha. A Bíblia, ela é normativa, descritiva e normativa, ela não é interpretativa. Ela não te dá margem para interpretar do jeito que você quer. Aí você precisa estudar, para quê? Para ter uma interpretação de contexto, mas daquele teor literário, daquele teor ali. Não foge, não é do jeito que você quer. O amor eu interpreto assim, a justiça assim, a paz assim, a salvação, a redenção. Não é assim. Não é assim, irmãos. Isso é perigoso, porque isso dá brecha para nós aplicarmos o que nós achamos. Isso é prática sem teoria. Então, Paulo estava justamente também tratando a questão moral da igreja, a soberba da igreja, e também tratando desse teor doutrinário, teológico, prático daquela igreja que não tinha. Né? E nós pegamos esses 3 tópicos aqui, que falou sobre a disciplina na igreja, daquele caso do capítulo 5, onde o jovem estava dormindo com a sua madrasta e a igreja estava aceitando, e aquilo era horrível aos olhos dos ímpios lá fora. Imagina dentro da igreja. Paulo fala assim, no 5, coisas de tal maneira que nem lá fora se comete. Um jovem dormir com a mãe da sua esposa. Não era com a mãe dele, era com a mulher do pai. Não sabe se o pai era viúvo, ou se a mãe tinha morrido, ou era separado, mas o jovem estava se tendo relação sexual com a mulher do marido. Sabe o que estava acontecendo na igreja? O povo estava aceitando, o pastor estava aceitando, os irmãos estavam achando bacana. Ele fala assim, eu vou fazer um apanhado hoje, irmãos, porque nós vamos encerrar essa parte, então eu preciso fazer um apanhado. Vamos pedir a Deus que dê tempo, porque tem muita coisa interessante para nós estudarmos aqui hoje. No 5 ele fala aqui, rapidão. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal. 1 Coríntios 5, Zé, abre aí fazendo um favor, o pessoal acompanhar. 1 Coríntios 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Aquilo não se praticava nem lá fora. Já era abominado na lei mosaica de Moisés, e o Império Grego-Romano não aceitava essa prática de qualquer maneira. Eles aceitavam de tudo, mas isso era abominável. Era abominável. E estava acontecendo dentro da igreja. E eles falando em língua, saindo fogo da boca, pulando e achando que Deus estava se manifestando. Mas como?
aceitando isso? Como aceitando isso? No 2 ele fala, e contudo andais vós ensoberbecido e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio que também o ultraje praticou. Estava tão ensoberbecido que eles não ligavam para isso. Aí eu vou pular, aí aqui depois fala que Paulo, mesmo de longe, sentenciou pela autoridade que ele tinha, sentenciou aquele jovem para que entregasse. Aí nós falamos aquele dia que Paulo usou da parte teológica, igual Jesus fala lá, quando o irmão pecar contra ti, chame mais dois, aí onde estiver 2 ou 3 reunidos, expliquei sobre esse texto também, porque Paulo fala que o meu espírito, vós, e aquele que praticou, já dei a sentença, que entregue a alma a Satanás, para que o corpo a Satanás, para que Satanás faça dele o que quiser, para quem sabe ele se arrependa e no dia de Jesus ele salve a sua alma. E lá no final ele fala assim, ó, porém, a parte B do 13, expulsais, pois, dentre vós o malfeitor. Fica passando a mão na cabeça não, vai. Mas o interessante também, eu já estava esquecendo, está aqui no 6, não é boa a vossa jactância. Jactância é soberba, tá, irmãos? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Jesus já tinha citado esse texto lá atrás também. Cuidado com os fermentos dos fariseus. Ou seja, estava dizendo assim, ó, esse pecadinho aqui vai acabar com a igreja. Pouquinho de fermento vai levedar toda a massa, vai fazer a massa inchar, vai fazer a massa, esse pecado vai crescer e vai contaminar. Então Paulo está falando tiro. E depois, irmãos, no 6, nós falamos sobre aquele caso dos irmãos em litígio dentro da igreja, levando o outro à justiça comum. Um caso que a Bíblia não diz, mas fala sobre coisas terrenas. Quando nós interpretamos essa coisa terrena, logo nós imaginamos que seja algo de cunho financeiro, né? Um empréstimo, um terreno, uma herança, uma sociedade, não sei o que era. Era de cunho financeiro porque fala terreno. E o que os irmãos fez, irmãos? Levou o outro irmão ao tribunal. E a questão não é só de levar ao tribunal, mas Paulo nos ensina que o tribunal daquela época, irmãos, era algo diferente de hoje. O fórum de hoje é fechadinho lá, você entra lá na frente do juiz, tem o júri, o advogado, recebe a intimação em casa, o carteiro, o oficial de justiça. Não, naquele tempo era público. Cada cidade tinha o procônsul, né, que era um assessor dos cônsuls em todo o império. Cada cidade era o juiz daquela época, com mais o júri, e no meio da praça daquela cidade estava lá vamos se dizer assim, ó, ali na praça da rodoviária. Mas não é lá dentro onde para o ônibus, não, ali na praça da rodoviária. Estava lá o juiz, a cadeira, aí chegava o irmão, fazia uma fila, eu quero acusar fulano disso, o outro, cadê sua defesa? E o povo parava. Sabe quando ficava um povo na frente do Banco do Brasil vendendo aquelas coisas? Aí para todo mundo e fica lá olhando, pomada do peixe elétrico, aquelas coisas. Era daquele jeito, todo mundo ficava olhando. Só que os juízes, irmãos, e os jurados eram corruptos, era segunda política. Aí você imagina, está todo mundo lá, daqui a pouco está 2 irmãos da igreja de Coríntios lá, um julgando o outro. Pô, mas nessa igreja que fala de amor, que fala de um Jesus ressurreto, que morreu na cruz, que tem que amar o irmão, nessa igreja? Por isso que Paulo fala, por isso que Paulo exorta. Fala assim, será que não tem ninguém com sabedoria, com dom da sabedoria e da ciência para julgar esse caso aí? Vocês preferem envergonhar o evangelho lá fora? E ele diz, será que não compensaria tomar prejuízo para não envergonhar o evangelho? Ele diz aqui, mesmo que um de vocês saia vencedor, vocês 2 já são perdedores porque estão em atritos. Não importa se o juiz vai dar o veredito para um lado ou para o outro, os 2 já saíram perdedores, porque estão envergonhando o evangelho de Cristo. Ele diz algo muito profundo e teológico também. Ele falou, vocês não sabem que os santos há de julgar até os anjos, e vocês não conseguem julgar um caso desse? Enquanto eles buscavam aqueles dons, né, de expressão, a língua, a profecia, eles não buscavam o dom da ciência, da palavra de sabedoria, que é um dom também.
Será que não tinha ninguém sábio para falar, não, irmão, não faz isso aqui não. Toma prejuízo. Vamos fazer um ajuntamento aqui. Nós pagamos seu prejuízo, mas não vai envergonhar a igreja em nome de Cristo. Vamos fazer isso. Será que não tinha ninguém com sabedoria? Mas eles não estavam nem aí, irmãos. Nós já vemos aqui que a liderança estava seduzida por um movimento, por uma euforia, a ponto de coisas cancerígenas propagarem dentro do corpo e eles não fazerem nada. Aí agora nós chegamos, isso é o 6, aí agora nós chegamos no 6:12. Para fecharmos, nós vamos falar da sensualidade, a prostituição com prostitutas cultuais que tinham naquela cidade e existia, irmãos. Você acha que é pouco isso aqui, né? Mas existia crente que se prostituíam com aquelas prostitutas cultuais da época. É brincadeira, irmãos. E assim, irmãos, vou dar uma estruturada historicamente para nós entendermos. Naquele tempo, quando se fala em prostituição, a maioria das prostituição que se fala são prostituição ligadas à espiritualidade. Prostituição de cultos a deuses. A cidade de Corinto, irmãos, ela era tão profana que ela foi criar até um verbo para a igreja, corintizar, que significa corromper. Se você falasse, eu vou para Coríntios, o povo já falava assim, já é 9 horas, Meu Deus, eu nem comecei, irmão, você tem ideia. Se falasse assim, eu vou para Coríntios, o povo falava assim, você vai se corromper. Você vai ser corrompido, a fama da cidade. Mas em todo o Antigo Oriente era uma prática comum o culto a outros deuses. Até na cultura grega, até na cultura de hoje, dependendo a região, a cultura, tem ainda a prática a esses deuses. Mas naquele tempo era muito comum no Antigo Oriente o culto a outros deuses. Na cultura grega também. Tem alguns deuses que nós até conhecemos, Diana, a deusa do amor, Afrodite, a deusa da fertilidade, o deus Baco, o deus do vinho, e tinha muitos, e isso aqui é só alguns, tá, irmãos? Mas os estudiosos dizem que Corinto tinha pelo menos 100 templos de deuses pagãos. 100 templos de deuses pagãos. E eles tinham, irmãos, principalmente a deusa Afrodite, que era conhecida como a deusa da fertilidade, eles tinham o costume de prestar cultos, sacrifícios a essa deusa, que eles tinham em mente que a fertilidade, a chuva, o solo, as estações, o florescer estava ligada à fertilidade dessa deusa. Então eles queriam que chovesse, queriam que parasse de chover, queriam que o solo desse. Plantei um milho, agora eu vou lá prestar um culto a Deus Afrodite para que esse solo germine. E tinha irmãos crentes de Corinto que participavam desses cultos. E você sabe como que era a prática desse culto, irmãos? Primeiro eles iam ao templo, ofereciam o culto ritualístico, com ofertas e oferendas, e depois sabe o que acontecia? Eles tinham que ter relação sexual com aquelas prostitutas cultuais, para que sacramentasse aquele voto da fertilidade da terra, do solo ou da pessoa. Olha o nível. E tinha crente participando disso, irmãos. E estava em comunhão com a igreja. Em comunhão com a igreja, como se nada tivesse acontecendo. Nem o líder, nem os pastores e nem os irmãos estavam nem aí. Aí, irmãos, nós entendemos qual profundo, quando como Paulo precisa usar de uma profunda teologia para nos levar à clareza, irmãos, o que acontecia nessa igreja aqui e para que nós abominamos isso diante de nós.
Aí você vai dizer assim, pastor, mas hoje quase não se vê templos de deuses pagãos. Irmãos, mas isso é para aquela época. Mas quando Paulo usa a palavra imoralidade, no versículo, acho que 12 aqui, depois nós vamos ver. Quando ele usa a palavra imoralidade, ela se aplica no original grego como porneia. Porneia é a palavra que deu origem a palavras que nós conhecemos, como a pornografia no português. O pornógrafo, a pornografia, ela é oriunda da palavra grega porneia, que se aplica em vários quesitos de imoralidade, não só na sexual. Então, se aquele tempo tinha templos, vários templos de deuses pagãos, hoje nós temos outras maneiras de imoralidade. Então, o tema central, que é a imoralidade, ela se aplica tanto lá como hoje. Lá era de uma forma e hoje é de outra, talvez. Por mais que ainda tenha, mas bem pouco. O que ele quer tratar aqui não é só de uma prostituição, só de um relacionamento com prostitutas cultuais. Ele está querendo trazer à tona a preservação que nós temos que ter com o nosso corpo como santuário do Espírito Santo. Isso não se aplica só também na relação sexual, se aplica na saúde, se aplica na depreciação do seu corpo, independente do que ele seja, na sensualização, na comercialização, na impureza, em todos os aspectos. Por mais que nós falamos, não vamos aplicar a cultura local, não vamos mesmo aplicar aquela cultura local. Nós vamos aplicar a sentença primordial que Paulo nos ensina, que é a imoralidade, a porneia. Aí nós vamos trazer para a nossa cultura hoje. E hoje, não é porque não tem prostitutas cultuais, principalmente na nossa região, que nós não nos prostituímos. E é esse o centro que Paulo quer nos ensinar. Para nós preservarmos o nosso corpo, irmãos. Porque aquele tempo, tem algo que acontecia naquele tempo que hoje acontece de uma forma muito forte no nosso meio como cristão, como brasileiro, né? A nossa cultura, e que muitas vezes nós nem prestamos atenção. Por praticar sem ter teoria, por coisas fora de contextualização. Aquele tempo tinha uma visão platônica e também de céticos. O que era essa visão platônica e de céticos? Era aquela visão qual eles separavam a alma, o espírito do corpo. Mas essa separação realmente existe mesmo. Mas não quer dizer que uma não está ligada à outra. Aquele tempo eles falavam assim, a materialização, a matéria do corpo não serve para nada. Você pode fazer o que for, só importa o seu espírito, a sua alma. E hoje nós vemos esse dito, essa narrativa dentro até do meio dos crentes. Esse corpo aqui, ele vai para a terra, ele não serve para nada, o negócio é minha alma, é o meu espírito. Mas se esse corpo realmente não servisse para nada, Jesus não tinha sido encarnado, Deus encarnado em um homem. Não tinha ressuscitado, se apresentado a Tomé e mostrado para Tomé o mesmo corpo, é lógico que glorificado. Ele não tinha transformado da terra o homem com o corpo, se ele não tivesse interesse nesse corpo, irmãos. Se esse corpo não tivesse finalidade nenhuma, de que forma que nós podemos usar da forma que nós queremos? Você entendeu uma visão platônica e cética? A visão cética é mais ligada à autoflagelação. Eles se autoflagelavam porque eles falavam que eles tinham que matar o corpo da matéria para que o espírito crescesse. Essa é uma visão cética. Aquele tempo tinha muito. Você entendeu? Vou flagelar, vamos supor. Você tem uma cama lá com um colchão top, você fala, vou dormir no chão, porque eu tenho que matar essa carne. Só matando essa carne, o meu espírito vai se alimentar. E nós não vemos a Bíblia, isso é uma visão cética. E hoje ainda tem isso. Já viu pessoas andando de joelho, fazendo rituais, né? Hoje tem até gospel isso aí.
Nego fazendo jejum sem fundamento. Não, que eu tenho que matar a minha carne. Eu tenho que matar a minha carne para que meu espírito cresça. Só parar de comer vai matar a carne? Hã? Jesus dá um exemplo bem simples. Só que esse ninguém quer fazer. O nego só quer fazer o jejum de Daniel e o jejum é do Daniel. Nem é dos outros, ele quer fazer o do Daniel. O povo gosta de fazer as coisas dos outros, né? É o jejum do Daniel, eu só vou comer folha, eu só vou comer... Parece coelho. Só que assim, Jesus fala assim, se o seu olho está pecando, se o seu olho for bom... Assim, ó, Jesus fala assim, se o seu olho for bom, todo o seu corpo vai ser bom. Se seu olho for ruim, todo o seu corpo vai ser ruim. Ele fala assim, então arranque seu olho para que você entre no céu sem um olho, mas salve a sua alma. Vê se ele manda você parar de comer alguma coisa. Não é fácil parar de comer, né, irmãos? Ele fala assim, ó, se o seu braço... Fácil para os outros, para mim, para Daniel, não é muito fácil não, tá, irmãos? Se seu braço direito vai te levar para o inferno, ele fala, arranca. É melhor você entrar sem um braço lá do que você ir para o inferno com os dois. Você está entendendo, irmãos? Jesus não fala para você matar, autofragelar a sua carne material. Ele fala para você renunciar à sua vontade. Sabe por quê? Porque a sua carne ele vai precisar. Sabe por quê? Porque o espírito dele precisa habitar em alguma coisa. Então eles tinham essa visão que eles faziam a separação do corpo e do espírito. Mas a separação era que para apreciar um e depreciar o outro. Ou seja, vamos fazer com o nosso corpo o que quiser. Um exemplo, vamos se prostituir, vamos se drogar, vamos comer glutonaria, não tem problema. Isso aqui vai embora, vai para o lixo, o negócio é o espírito. Mas como, irmãos? Aí Paulo vai nos ensinar que não existe isso. E hoje nós vemos essa visão. Os crentes só se preocupam com o espírito, com a salvação, mas não se preocupam com o corpo. Isso em todos os aspectos, na prostituição, na saúde, na autodepreciação, porque é o seguinte, independente da forma física que você seja, quando você desvaloriza o seu corpo, irmãos, por uma mentalidade humana, você está depreciando algo que Deus fez e qual ele intitularizou como santuário do teu espírito. Você pode estar desconfortável com a sua forma física. Se é magro, se é gordo, se é preto, se é branco, se é cabeludo, se é careca. Não importa, irmãos, não importa. Você pode estar desconfortável, mas você não pode depreciar o seu corpo. Você não pode depreciar o seu corpo. E naquele tempo eles tinham essa visão. Então eles se prostituíam porque falavam, não vai fazer diferença. Eu vou entrar no texto aqui, não vou entrar tudo porque não dá tempo, mas nós vamos ler o 12 e o 13 porque esse aqui é muito importante. Semana que vem nós terminamos, tá, irmãos? Só para nós entendermos. E o engraçado, irmãos, como que essa visão que tinha antigamente tem, como ela é perigosa. E hoje nós vivemos isso também, né? Um exemplo. Hoje, a sexualidade ou a vida em si, ela não está baseada em uma biologia que Deus criou. Ela está sendo usada de forma subjetiva. Ou seja, o que você quiser ser, você vai ser. A forma que você pensa que é melhor para você e para os outros, você pode aplicar. As pessoas estão desconsiderando aquilo que Deus criou para aplicar o que eles pensam de forma subjetiva. Ou seja, quando a criança, ela que resolve se ela vai ser mulher ou homem. Não, isso aí depende dela. Ou seja, eles estão indo contra a criação de Deus, a biologia, estão aplicando da forma que eles pensam. Ou seja, eles pensam que o gênero sexual não é bíblico da criação. Não está lá em Gênesis 2, 24, 25. Que Deus chegou e falou assim, essa é só mulher. Essa daqui é ossos dos seus ossos. Carne da nossa carne. Vai ser chamado varoa, porque saiu do varão. E ajuntará o homem e a mulher, deixará pai e mãe e se tornará uma só carne. Isso aqui é biologia.
Isso aqui é Deus. Mas a filosofia do homem, o ego do homem, o pensamento do homem, a doutrina, a cultura, vãs filosofias, diz assim, não. Ele é quem nós achamos que deve ser, não é quem Deus criou. O aborto, irmãos. Por que tem essa visão abortista? Porque você sabia que a visão abortista ela é oriunda de que, preste atenção, a visão abortista ela é oriunda de que a pessoa só se torna gente quando ele começa a pensar. Ou seja, quando ele tiver uma idade que ele decidir se ele vai ser homem, se ele vai ser mulher, se ele vai servir a Deus, se ele não vai servir, aí há vida. Antes não há vida. Não há vida desde a concepção. Só a vida depois que ele decide. Você está entendendo, irmãos, como que as práticas sem teorias, as filosofias do homem vêm destruindo a família, o cristão, por conta da Bíblia? Aí eles falam, nós podemos abortar, porque não há vida, pode estar com 2, 3, 4 meses. Só há vida quando ele há consciência. O ser humano só se torna uma vida quando tem consciência do que quer, do que acha, do que pensa. Isso é contra a Bíblia, irmãos. A Bíblia há a vida desde a concepção. Sem contar, irmãos, que nós somos instrumentos. Você é dono do seu corpo, mas o que é gerado dentro de você não está debaixo da sua autoridade. A vida está debaixo da autoridade de Deus. Não é porque a mãe gera um filho, é dela e ela tem o direito de matar. Não. Não tem, irmãos. Sabe por quê? Porque a vida não está no nosso controle. A vida está no controle de Deus. Nós somos ferramentas para multiplicar a imagem e semelhança de Deus. Então nós não podemos falar assim, o corpo é meu, é eu que sofri, eu que fui estrupada, ou eu que estou com trauma. Por mais que seja leviano esse tipo de coisa, temos que considerar assim, mas não temos o direito de falar assim, eu não quero, eu mato, eu tiro, eu descarto. A vida não está na nossa mão, irmãos. A vida está na mão de Deus. Ele é o dono, o autor e o consumador da vida. Mas isso, irmãos, é uma mentalidade. Todas essas mentalidades que nós estamos falando, isso é algo que tem crescido no meio do cristão, de dentro da igreja. Sabe por quê? Porque eles estão cada vez mais perto da igreja e cada vez mais longe da Bíblia. Cada vez mais perto da igreja, porque antigamente você ia domingo de manhã, domingo à noite e talvez quinta-feira na igreja. Hoje só que você vivia perto da Bíblia. Hoje você vai todo dia na igreja, mas você está longe da Bíblia. Igrejas largas como o mar e rasa como uma piscina. Aí você acha que não vai gerar isso? Você acha que não vai gerar, irmãos? Tem crente que é a favor do aborto. Tem crente que é a favor da ideologia de gênero. Por quê? Se ele é crente. O que ele escutou na igreja dele até hoje? Que relacionamento ele está tendo? Abre Gênesis 2, ou acho que é 24, se não me engano. Eu acho que 2, Gênesis 2. 24 ou 23. Olha lá, ó. Eu acho que isso aí eles não leram. É por isso que o homem deixará o seu pai e sua mãe. É o 23, né? Isso aí já é a parte final. Então o homem disse, agora sim, esta é a carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, varoa, porque Deus tirou do homem. Próximo. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornaram uma só pessoa. Vê se Deus falou assim, vou criar aqui um protótipo. Tá? É um protótipo. Depois vocês resolvem. Vocês parafusam o pênis e deixam só a vagina. Vocês decidem o que vocês quiserem. Vocês fazem o que vocês quiserem. É só um protótipo. Vê se Deus fez isso. Vê se Deus fez isso, irmãos. E nós vamos contra a Bíblia. Nós vamos contra a criação. Depois tem gente que fala que Deus não se ira. Como que Deus não vai se irar, sendo que eles estão destruindo o que Ele próprio criou, irmãos? Você não se ira com ninguém que destrói o que você criou? Você sofre para criar algo. Aí as pessoas destroem. Você não fica chateado, nervoso, não. Você aceita, né? Não esquenta, não. Fica tranquilo. Pode falar o que for da Crux, da camiseta, da malha, do acabamento. Não tem problema, Juliano. Não liga, não. Pode falar, tá, irmão?
Você liga, Juliano, ou não? Hã? Mas daí de Deus nós não precisa ligar não, né? Imagina se ele não vai se irar. Hã? Como, irmãos? As pessoas estão deturpando, baseado no que pensa. Deixa eu te falar, Deus não criou para você pensar segundo a sua vontade. Quando ele fala que ele criou o homem imagem e semelhança, era para funcionar igual ele, não igual a sua vontade. Como que nós falamos que nascemos de novos e não pensamos igual Cristo? Nós não tomamos prejuízo por causa do nome de Cristo. Nós não abrimos mão do nosso gosto por causa de Cristo. Nós não abrimos mão do nosso prazer por causa de Cristo. Aí nós falamos que eu aceito Jesus. Eu sou de Jesus. Como, irmãos? Como? Mas vamos lá. Vamos lá. 1 Coríntios, que hora que é, Zé? Vê se... dá. Você está tranquilo. Se estivesse em casa, estava assistindo televisão, né? Pelo menos aqui está aprendendo, né, irmãos? Posso ouvir um amém da igreja? Nossa, deu trabalho para tirar esse amém. Você não falou amém, não, tá, Juliano? Falou? Então fala de novo. É meio em hebraico esse amém, né? Olha lá, vamos só fazer o 12 e o 13, depois nós terminamos, irmãos, porque muita informação, né? Às vezes o nosso corpo não dá conta por causa do cansaço do corpo, não é nem por a vontade, né? Abre 1 Coríntios 6, nós vamos ler o 12 e o 13. Ó, irmãos, aqui tem algo muito interessante. Por isso que eu falo, nós temos que sempre levar em consideração a gramática textual, irmãos. Faz muita diferença para a aplicação e entender o texto. Nessa versão ali, ó, que já é mais nova, na NTLH, NVI, a Nova Almeida atualizada, se eu não me engano, a minha não está. Mas nessas versões mais novas, nós vamos ver o 12 e o 13 entre aspas. Aquelas aspas ali faz diferença. Na minha, não tem. O que é aspas? Quando o autor quer chamar atenção de expressão para algo. Ou seja, Paulo queria chamar atenção para esses 2 versículos. Você pode ver que os outros não têm. Paulo queria chamar atenção para esses 2 versículos, abrindo aspas e fechando aspas, como um texto de expressão. E nós vamos entender por quê, irmãos. Olha lá, ó. Alguém vai dizer, eu posso fazer... Eu vou ler da minha versão. Ô Zé, põe agora a minha versão. Eu já expliquei do aspas, põe aí. Isso. Olha lá, você pode ver que essa versão já não tem, tá vendo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Vamos parar até aí, não vamos nem falar o resto. Irmãos, por que a questão gramatical das aspas lá? Porque Paulo queria chamar a atenção nesses 2 versículos. Queria trazer a expressão esses 2 versículos. Porque esses 2 versículos, no meio de uma carta, aqui, esses 2 versículos se tornam a narrativa de um diálogo. As pessoas entendem errado esse texto e outros. Quando Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas não me deixarei levar. Paulo não está dando licitude para você praticar tudo. Isso aqui, Paulo está narrando um diálogo dele com os coríntios. Por isso que ele chama esse texto para essa expressão através das aspas. Ou seja, os coríntios, com essa visão um pouco platônica, né, dizendo para Paulo assim, ó, Paulo exortando os coríntios acerca das imoralidades, acerca do litígio entre os irmãos, da questão do pecado do jovem e dessa impureza sexual, e os coríntios rebatendo. Todas as coisas me são lícitas, baseado no quê? Nenhuma prática sem teoria. Ou seja, nós éramos escravos do pecado e da lei, hoje nós fomos libertados por Jesus. Então todas as coisas nos são lícitas. Aí Paulo fala assim, mas nem todas me convêm. Vocês estão entendendo esse diálogo? Os coríntios falavam assim, todas as coisas não são lícitas.
Aí Paulo respondia, mas nem todas não convém. Aí os coríntios falavam assim, todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo falava assim, mas eu não vou me deixar levar, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vocês estão entendendo, irmãos, como que é interessante esse diálogo? Eles, em cima daquilo que eles pensavam, rebatendo o apóstolo Paulo. Não, nós podemos fazer tudo, hoje nós somos livres, é só o nosso espírito, nós temos cuidado do nosso espírito, e o nosso espírito está sendo bem cuidado, sabe por quê? Nós estamos falando em língua, nós estamos saindo fogo da boca, nós estamos profetizando, nós estamos adivinhando o CPF, nós estamos adivinhando quem morreu, a sua mãe, o seu pai, que você vai largar do marido, nós estamos adivinhando tudo, então o nosso espírito, ele está bem soberba. Então, ou seja, com o corpo nós fazemos o que quer, porque o corpo ele não vai contaminar o espírito. Olha, irmãos, preste atenção, a ponto de falar para Paulo assim, todas as coisas me são lícitas. Pode deixar aberto, José. Aí Paulo fala, mas nem todas não convém. Aí eles rebatem, todas as coisas me são lícitas, Paulo. Aí Paulo fala, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí eles não param, né? Aí eles falam assim, aí eles vão para outro argumento, no 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, ou seja, eles estavam sendo sarcásticos e querendo dizer assim para Paulo, o sexo foi Deus que criou, o sexo é para o corpo e o corpo é para o sexo. Está entendendo, irmãos, como que o negócio é profundo, não? Olha aqui, irmãos, presta atenção, ó, o alimento são para o estômago e o estômago para o alimento. Querendo dizer assim, Paulo, um foi feito para o outro. O sexo, a prostituição, o sexo foi feito para o corpo e o corpo para satisfazer, para ser uma conexão do sexo. Mas sabe o que Paulo fala? Preste atenção no que Paulo fala. Mas Deus destruirá este como aquele. Ele não dá brecha, irmãos. Ah, é? Então o corpo foi feito para isso, tem problema não. Ele vai destruir tanto o corpo como o alimento, ou tanto o sexo como o corpo. E você sabe por que eles usam esse termo, eles entraram nessa linha de alimentos, são para o estômago e o estômago para o alimento? Por mais que eles estavam sendo sarcásticos, querendo fazer uma junção da sexualidade, porque isso trata disso, né? Mas porque eles também se alimentavam de comidas oferecidas para ídolos. Porque você ia participar em um culto desse pagão. Tinha todas as oferendas, você tinha que comer das comidas oferecidas para ídolos. Ou seja, aqueles alimentos oferecidos é para o estômago, e o estômago foi feito para receber o alimento. Aí Paulo fala, não esquenta não, porque Deus vai destruir tanto o alimento como o estômago. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós não podemos pegar algo sem teoria, sem fundamentação e querer aplicar na nossa vida baseado em uma liberdade que nós não temos. Nós não temos essa liberdade. Não fomos para isso, não foi para isso que Deus nos criou. Aí eu vou continuar lendo aqui rapidão. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Paulo já rebatendo a questão do alimento para o corpo e o corpo para o alimento. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Como que o Senhor não leva em consideração o nosso corpo, se a palavra fala que o corpo é para Ele? E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, fazendo menção de quando Jesus ressuscitou e se apresentou a Tomé, para os discípulos. Não sabeis, preste atenção no 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aqui que está a sacada, irmãos. Você não se ajunta à igreja como parte do corpo pelo Espírito. A única coisa que faz você se ajuntar ao corpo como membro através do seu corpo. Tem como pegar um irmão que já morreu e falar que ele é membro dessa igreja, irmão? Como? É com o Espírito dele? O Espírito é de Jesus, é o Espírito Santo. Esse corpo só rege pelo Espírito. O Espírito Santo, se tiver dois, irmão, não provém de Deus. Esse corpo é regido por Cristo, o Espírito Santo. Aí nós somos um membro desse corpo. Então, se nós não estivermos vivos, nós não fazemos parte
não temos como, nem biblicamente, nem fisicamente, sermos parte desse corpo mortos. Aí Paulo fala assim, ó, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Aí ele fez uma pergunta. E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria de meretriz? Absolutamente não. Ou seja, você é membro de Cristo através da igreja, né? Você acha que ele ia pegar os membros que é de Cristo e ia fazer membro do corpo de uma prostituta? Como? Depois nós vamos entender. Quando você se relaciona com outra mulher, se prostitui, ou com outro Cristo, com outro Espírito, com outro batismo, com outra doutrina, você está se prostituindo, está adulterando aquilo que é original. Ou seja, você está fazendo participante com tudo aquilo que você está se relacionando. Vamos falar dessa questão da imoralidade, para nós entendermos. Você vai lá, é casado e se relaciona com a prostituta. O que você está fazendo? Você está se tornando uma pessoa só com ela. Porque você está se aliançando sexualmente. Ou seja, como que um membro de Cristo pode ser membro de um corpo de uma prostituta? Como? Fala para mim. Paulo diz assim, ó, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? De prostitutas? Absolutamente não. Ou não sabeis, o 16, ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Preste atenção, irmãos. Paulo estava querendo mostrar o valor do nosso corpo. Que tudo que nós fazemos com o nosso corpo, nós se aliançamos com isso e corrompemos o corpo de Cristo. É a mesma coisa de pegar um braço soro positivo, de uma pessoa que é soro positivo, e colocar no seu corpo aí. Arranca o seu e pega um braço de uma pessoa soro positivo e coloca no seu braço. O que vai acontecer com toda a corrente sanguínea do seu corpo? A não ser que você seja o Jaspion e toda a sua circulação consiga purificar aquele membro sendo soro positivo. Eu duvido que se fosse assim, já tinha esse processo. Não é a quantidade... Não é aquela quantidade boa que faz a outra melhorar, irmãos. É a falta de contato com a parte podre que faz não apodrecer o resto. Se você colocar um dedo soro positivo, uma unha, irmão, soro positivo no seu corpo, todo o seu corpo vai ser contaminado. Todo. Então, tudo que nós fazemos com o nosso corpo, seja ele moral, ético, mental, doutrinário, prático, em que âmbito que seja, irmãos, que não vai na mesma linha do que Cristo nos ensina, nós viemos e contaminamos o corpo de Cristo. Porque nós somos parte do corpo como membro e se tornamos parte daquilo que nós nos relacionamos. O negócio é sério ou não? Não é à toa que Jesus fala, né? Ó, eu vou vir buscar minha noiva, branca, sem mancha, sem ruga, imaculada. Vê se ele fala assim, não, só se tiver uma parte boa, tá bom. O resto pode estar de qualquer jeito. É sério, irmãos. A igreja é coisa séria. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão dois, uma só carne, fazendo referência a Gênesis 2 que nós lemos. Sempre usando a Bíblia. Não o que ele acha, não o que ele pensa, para não dar brecha para a interpretação. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, você um dia se uniu com o Senhor, você é parte do corpo como membro e é só um espírito com o Senhor. Se você for se relacionar com outra mulher fora do casamento, você está levando Jesus para o relacionamento. A imagem.
o sacrifício de Jesus. Ele não vai participar daquilo lá. Mas você está levando a imagem, o sacrifício de Jesus, o Espírito que um dia habitou em você, para um relacionamento adúltero lá fora. Quando você vive uma doutrina que não é de Cristo, você está levando o Espírito Santo de Cristo a se relacionar com a doutrina que não é dele. É de homens, é pensamento de homens, é doutrinas de demônio. Sabe por quê? Porque Paulo diz, mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Está entendendo, irmãos? Que não dá para viver Cristo e as coisas do mundo, é melhor viver o mundo. Viver no mundo, você não está ligado com Deus, você não está ligado com o Espírito. Ligado à igreja, você está ligado com o Espírito de Jesus. Tudo que você faz com o seu corpo, mesmo você sendo dono dele, mesmo que sua mãe colocou você no mundo, seu pai pagou a cesárea, sua mãe trocou suas fraldas, o corpo não é seu. O corpo não é seu. Aí Paulo fala no 18. Fugir da impureza, porneia. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Aí 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Paulo fazendo menção ao santuário, irmãos, a parte da tenda, do Santo dos Santos. O santuário era o lugar mais profundo, onde a presença de Deus, o tabernáculo tinha vários estágios, mas o santuário era onde a presença de Deus descia. Irmãos, Paulo não nos compara com os átrios dos átrios, com o santo, ele nos compara com o santuário, que é o lugar mais profundo, onde a presença de Deus habita. De tão sério que é, irmãos. Olha o que ele fala. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Se você for lá para Êxodo, você vai ver toda a formação, a disposição do tabernáculo, você vai ver os estágios. E o santuário, irmãos, era o lugar que ninguém impuro podia entrar. Era o lugar onde a presença de Deus descia. E é baseado nisso que Deus nos compara. O nosso corpo como santuário, o lugar mais perfeito onde o Espírito Santo habita, irmãos. Na antiga aliança tinha pessoas que almejavam, irmãos, entrar naquela parte assim, por qualquer preço. Mas só era autorizado pelos sacerdotes, uma vez por ano, para oferecer o sacrifício do povo. E tinha gente que almejava, não era sacerdote, queria entrar lá no Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava, irmãos. Onde existia a arca, o propiciatório, onde o sangue era aspergido e a presença de Deus descia, recebia aquele sangue como sacrifício em favor do pecado daquele povo. E hoje, irmãos, sabe o que é hoje? Hoje eu e você somos esse santuário. Que o Espírito Santo habita, irmãos. Qual sangue foi vertido na cruz por Jesus Cristo em prol dos nossos pecados? Então nós não podemos viver segundo a nossa vontade, nós não podemos fazer o que nós queremos, principalmente com os nossos corpos, não podemos. Não podemos, irmãos. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo o Espírito da parte de Deus? Olha o 20 para nós encerrarmos. Porque fostes, aí aqui, irmãos, Paulo, depois de Paulo abrir aspas para um diálogo, rebatendo, depois de Paulo falando como eles precisavam fazer, permanecer, aí Paulo dá o veredito no versículo 20. Essa resposta do versículo 20, irmãos, é baseado lá no primeiro versículo, onde eles falavam assim: todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo rebateu,
mostrou o que precisava fazer, falou sobre a impureza, falou sobre o corpo, falou tudo. Aí no 20 ele fala assim, vamos se dizer assim, eu vou fazer aqui uma analogia assim, né, irmãos? Ditorial, vamos se dizer assim, ditar algo. Paulo dizia assim, eles falavam assim, ó, todas as coisas me são listas. O corpo é para imoralidade, a imoralidade é para o corpo. Aí Paulo explicou tudo, aí Paulo falou assim, porque fostes comprados por preço. E agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Ou seja, vocês foram comprados. Se vocês foram comprados, vocês não são de vocês. Vocês são de Deus. Então, glorificais a Deus no vosso corpo. Se aí eu falava assim, ó, se você não quiser glorificar a Deus no vosso corpo, então compre o que Jesus fez por você. Vamos te pregar você na cruz, ou o seu filho. Eu já ia ser mais durão, entendeu? Só tem isso, porque é o seguinte, irmãos, nós fomos comprados. Se nós fomos comprados, nós temos um dono. E se nós temos um dono, ele rege sobre a nossa vida. E se ele rege, Paulo diz o que ele quer que nós façamos. Glorificais, olha lá, eu vou ler o 20 inteiro, porque fostes comprado por um preço. E fala do preço, já para voltar, para trazer a memória, né? Nós trazemos a memória aqui na ceia, mas aqui Paulo já lembrou de novo, toda hora tem que lembrar. Ó, vocês não foi comprado por dinheiro, assim, ó. Não, vocês foram comprados por um preço. Paulo nem fala do preço, porque já sabia, né? Vocês foram comprados por um preço. Agora, pois glorificais a Deus no vosso corpo. Esse corpo não é nosso, é de Deus. E Deus fez esse corpo, imagem e semelhança dele, para funcionar da forma que ele queria. Jesus, irmãos, não pagou só um preço pelos nossos pecados. Jesus redimiu o nosso corpo também. Se isso não fosse capaz, ele não ia deixar o espírito dele habitar nisso aqui. Você acha que ele ia deixar? Então ele tem importância, ele zela pelo corpo físico. E podemos ver, se nós formos mais profundo, fazer uma exegese, ele fala que o nosso corpo vai ser glorificado. De tanto que ele zela dessa parte do corpo, onde é o santuário do Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos levar isso em consideração. Nós precisamos levar isso em consideração, que nós não somos de nós mesmos. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele comprou nós, ele é o nosso dono. E por isso nós precisamos glorificar a Deus nos vossos corpos. E vou só abrir uma ressalva antes de nós encerrarmos, irmãos. Às vezes as pessoas interpretam essa parte final desse texto de uma forma errada também, tá? O povo quer pular, fazer carreata de Jesus, trenzinho de Jesus. Aí fala, mas lá em 1 Coríntios está assim, glorificais a Deus com o vosso corpo. Não é a expressão do nosso corpo, irmãos. É a santidade do nosso corpo. Nada de expressão, preste atenção, você não vê nada, Paulo falando, nada de expressão que nós façamos com o nosso corpo vai santificar o nosso corpo, irmãos. Nada. Podemos dançar, pular, gritar, espernear, fazer trenzinho de Jesus, pular de ponta cabeça, isso não é glorificar a Deus com o nosso corpo. Glorificar a Deus com o nosso corpo é manter ele santo, puro, para que o Espírito habite nele. Prática sem teoria. Sem fundamento, sem teologia. Papagaio, Google, escuta, replica, não procura saber, aí aplica de forma errada. Se coloca de pé, por gentileza, irmãos. Vamos orar. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, a sua mente e o seu coração. Que você possa permanecer firme na presença do Senhor. Que essa palavra, irmãos, não fique só aqui. Que isso não fuja da sua mente. Que essa palavra possa germinar no seu coração. A ponto de nós refletirmos todos os dias o que nós fazemos com o nosso corpo. Se o interesse do nosso corpo é para o nosso interesse próprio, ou é a serviço de Cristo.
para ser templo do Espírito Santo. Quando nós descuidamos da saúde do nosso corpo, nós descuidamos porque nós achamos que nós somos donos e não levamos em consideração que o corpo não é nosso. Quando nós depreciamos o nosso corpo, quando nós sensualizamos o nosso corpo, quando nós nos preocupamos mais com a boniteza exterior, estética e não a interior, nós não vemos nem Deus, nem Jesus, nem os profetas, nem Paulo falar que nós éramos a parte externa do tabernáculo. Que nós precisávamos deixar a parte externa bonita. Não, ele fala que nós éramos o santuário, a parte interna, a parte mais profunda onde a presença de Deus habitava, irmão. Nós precisamos, não é só o espírito, não é só a alma, é o nosso corpo num contexto geral, interior e exterior. É sobre o temer a Deus, sobre que o nosso corpo é para fazer a vontade dele, não a nossa. Isso seja em todos os âmbitos, não só na prostituição, não só na moral, mas na ética doutrinária. Nós precisamos aplicar a vontade de Deus, irmãos. Por isso que o céu é tão difícil de ser alcançado, irmãos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Porque ainda nós não vencemos o nosso eu aqui nessa terra. Nós não entendemos que nós não temos poder, condição de gerarmos vida, de formarmos outra vida que seja criação nossa. Que nós somos criação de Deus, que nós temos um Criador que reina para todo sempre. Nós precisamos entender isso. Obrigado, Jesus, por mais um tempo na tua presença. Aprendendo da tua palavra, indo mais fundo, mais profundo, Senhor. Preserve, Senhor, a nossa pureza física e mental e espiritual, Senhor. Nós queremos nos apresentar limpos, santos, Pai, ao Senhor. Nós temos consciência que essa palavra germine no nosso coração e que o teu Espírito nos incomoda, Pai. Que o teu Espírito nos alerta todos os dias de que nós temos um dono e o nosso dono é o nosso Criador. Nós não podemos fazer da nossa vida uma vida de uma visão idealista, que quer o ideal para mim, para o meu corpo. Não, não. Nós precisamos viver de uma forma a fazer a vontade de Deus, que ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Nos leva debaixo da tua proteção, Pai. Nos tire todos o espírito corintizado da igreja de Corinto, de toda aquela cidade, Pai. Nos tira. Livra a nossa igreja dessa tal ideologia, Senhor. Livra, Pai. Nós queremos ser segundo a tua vontade. Um amando o outro, um tomando prejuízo pelo irmão, o outro tomando prejuízo para que não envergonhe o nome de Cristo, o outro vencendo a sua vontade para manter o seu corpo puro, fazendo a vontade, reconhecendo a soberania de Deus, Senhor. Nos mantém firme no caminho, nos ajuda, nos dá direção e sabedoria, Senhor. Nós precisamos, Jesus. Nós precisamos. Nós queremos ter tudo em comum um entre o outro. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez das nossas vidas e tudo que o Senhor vai fazer. Fica conosco, nos leva debaixo da tua proteção, nos dá um resto de semana abençoado, Senhor. Proteja as nossas crianças, as nossas famílias, o nosso país, Senhor. Proteja, Senhor. Sustenta essas famílias desabrigadas. Sustenta as famílias dos terremotos, Pai. Que as pessoas possam usar tudo que acontece no mundo, Pai, para lembrar do Senhor, que o Senhor está às portas, que o Salvador está voltando, que o Senhor vai buscar a sua noiva e nós não vamos levar nada deste mundo. Obrigado, Pai. Amém, irmãos. Estamos encerrados em nome de Jesus.